Oi, Fábio. Oi, 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 Boa tudo bom? noite. Tudo bem? Obrigada por ter vindo aqui nesse espaço. Como eu sempre falo, eu sinto que as pessoas estão entrando na minha casa. Com certeza. De verdade. E é uma honra ter você. Eu já, antes de começar, queria agradecer imensamente a sua participação, imensamente a sua gentileza, atenção, para a gente levar um pouco de conteúdo e reflexão para as pessoas. Acho que é interessante falar um pouquinho para quem está aqui chegando, como eu tenho uma audiência que é um pouco mais voltada como objeto de estudo à moda, comunicação de moda, e você é uma pessoa extremamente valiosa quando a gente pensa em conhecimento de consumo. Eu acho que é uma honra, acho não, é uma honra ter você aqui e a gente refletir um pouquinho. É interessante falar também que a gente não está aqui para falar de certezas, mas para a gente gerar insights, reflexões e diálogos. Eu acho que é muito importante isso. Eu tenho uma extrema vontade de colocar a academia em contato com as pessoas comuns, né? Como eu digo, assim, é de muito valor para mim. Então, vamos falar de moda como objeto de estudo e dentro de todo o seu conhecimento, que é consumo, sociologia, antropologia, tendências de comportamento, acho que é isso. E a gente não vai falar de certezas, vamos falar de reflexões. Então, o Fábio está aqui. Eu queria já, então, fazer uma introdução que o Fábio atua há mais de 25 anos em comportamento de consumo, ele é professor na SPM, ele é PhD em comportamento de consumo e sociólogo e presta consultoria nessa área. Fábio, muito obrigada de verdade. Eu te conheci num talk com a Estação das Letras. Eu queria inicialmente, você pode falar um pouco mais de você, né? Não quero, né, ficar esbanjando aqui tudo que meu respeito por você e toda a minha admiração, mas já batendo uma bola, porque eu sei que a live a gente tem que ter essa coisa de chamar a atenção das pessoas. Eu queria chamar a atenção para você e se você quiser também se apresentar melhor, mas já passando a bola para você, que é assim, como que o consumo determina a gente como indivíduo e sociedade? A gente tem uma questão muito negativa quando a gente fala de consumo. Só para a gente deixar todo mundo na mesma claquete, na mesma página, porque depois a gente começa toda a reflexão, mas a gente ignora o consumo como uma questão de formação da gente como indivíduo e sociedade. Eu queria que você já colocasse a gente nesse prisma, sabe? Porque o quão importante é o consumo dentro de uma sociedade como essa que a gente vive, né? Sociedade de consumo. Fala um pouquinho pra gente, Fábio. Um beijo, Olha obrigada. só, né? O consumo é fundamental para nós seres humanos, porque ele é uma das formas que a gente se expressa como ser humano. Então, se o consumo acaba, a gente também deixa de ser ser humano. Aí o povo já deve estar horrorizado, falando, gente, deve ser o consumista da vez, falando que se o consumo acaba, a gente deixa de ser ser humano. Desculpa, mas tem uma explicação tanto da antropologia como da neurociência para isso, né? A neurociência, a neurologia explica que durante milhões de anos, nós como primatas, a gente estava lá muito ocupado em depender, em demandar energia, caçando comida. Daí, de repente, né, a gente descobriu a agricultura, descobriu outras formas de se alimentar, ou seja, de trazer energia para o nosso organismo. E daí, para onde foi a nossa energia? A nossa energia foi para o lado criativo, né? Por mais incrível que pareça, mas é super justo isso. Ou seja, a gente passou a criar significados, coisa que só nós, seres humanos, fazemos. Então, novidade para todos que estão aí, né, conosco nessa live, o nosso gatinho, o nosso cachorro, por mais que a gente ame, por mais que a gente chame eles de filho, eles não criam significados, né? Eles entendem, né? Eles percebem quem somos nós, mas eles não criam religião,
Eles não criam significados para uma coleira que eles utilizam, para uma comida que a gente dá para eles. A gente não, a gente cria esses significados. E desde as tribos nativas, desde os mais nativos. Então, a gente fala consumo de moda e a gente fica pensando na Hermès, na Louis Vuitton, etc. Mas, lá há trocentos milhões de anos, os nativos, por exemplo, né, eles pintavam o corpo. Então, o guerreiro pintava de uma dada cor, né, o pajé de uma outra cor. Né? Então, quando a gente vê arqueologia, e a gente fica super encantado quando a gente vai nos museus, no Louvre, etc., que a gente vê as peças arqueológicas da antiguidade. Então, a gente vê que já tinha significado ali. O vaso tinha um significado, as pinturas nas paredes. Então, bastava morar. Né? Isso era muito forte com os gregos e com a sociedade romana. Não bastava ter um ambiente para morar. Tinha que ter uma pintura na parede, tinha que ter uma gravura no chão. É uma sofisticação total. Né? Eu me lembro que quando eu tive em Éfeso, na Turquia, eu visitei uma região lá de um sítio arqueológico e eles estavam, né, conseguindo raspar os pisos das moradias de milhões, de centenas de anos atrás. E esses pisos eram todos com gravuras lindíssimos. Eu pensei, gente, ilustração no chão é o novo tapete. Esquece o tapete, vamos colocar a gravura no piso. Então, o consumo é uma forma de nós expressarmos, né, os nossos significados, nós como seres humanos. Então, demonizar o consumo é a pior coisa que a gente faz. O que a gente tem que pensar é, já que, né, o consumo é uma das nossas expressões, como é que a gente faz isso melhor? E como que a gente tira o melhor disso? Fábio, a gente tem sempre muito assim, a academia demorou um pouco para estudar consumo dentro de uma perspectiva, digamos, de identidade, construção de identidade, era sempre muito mais por meio de economia. Quando a gente entende o consumo por meio de um processo ativo, cultural, o que isso diz para quem trabalha com marcas, com moda, esse olhar que é cultura, sociedade, consumo e significado. O que eu quero dizer para você, assim, de forma mais prática, a gente demorou para entender que isso faz parte da gente. Uma vez que a gente compreende que faz parte, significa, o seu olhar de estudioso, de pesquisador, acadêmico, ensinando a gente para esse lado, o que a gente tem que observar e não negligenciar. Eu acho muito importante porque a gente nega o consumo, que é diferente de consumismo, mas o consumo faz a gente se identificar. Eu queria que você trouxesse essa reflexão, porque é muito importante quem trabalha com isso refletir sobre, ou quem ainda vai trabalhar, porque se a gente produz, alguém tem que consumir. Faz uma reflexão para a gente diante desse ponto, se é possível. Eu só queria colocar, porque a gente negligenciou por muito tempo o estudo sobre consumo, e você é uma das pessoas que estão aí, a SPM, inclusive, né? Está nessa frente de estudos de consumo. Eu queria um pouquinho sobre o quanto é importante como sociedade compreender o consumo e quem trabalha com marcas entender que isso faz parte da formação de um indivíduo e significados. Que é um pouco do que você já também falou um pouco. Você está certíssima, né? O que rolou até muito recentemente, até mais ou menos 1970, 1980. Né? Todos os pensadores, os cientistas, primeiro eles falavam, gente, não vamos estudar consumo, que isso daí é uma coisa assim, de gente superficial. Né? Aí, para quem pensa assim, pá, um tapa na cara do Oscar Wilde, né? Aliás, o Oscar Wilde dando um tapa na nossa cara. O Oscar Wilde tem a frase que eu acho sensacional, que ele fala: só os superficiais não valorizam as aparências, né? E daí ele já puxa o tapete de todo mundo e já está falando, cara, você não está olhando para aquilo que é visível, que é aparente,
Então, não vamos nem olhar para as artes plásticas, né? Porque também é algo que, de repente, em algum momento pode ser considerado super superficial, elitista. Então, você está olhando, né? Agora você quer visitar o Metropolitan para quê, né? White people problems, né? Como a gente brinca atualmente. Então, até Sim. mais ou menos 1970, a gente tinha essa versão, né? Tinha uma versão muito economicista do consumo e também uma aversão, né, em estudar consumo, que era assim, gente, isso não é coisa de esse povo aí capitalista, né, os capitalazzi da vez não precisa estudar, né? E daí o que que acontece, né? A partir de 1980 a gente começou a entender que consumo, né, qualquer item de consumo, qualquer um, eu vou resumir em duas características, que fica bem fácil para a gente entender e aplicar para o brand. Qualquer marca, qualquer consumo gera pertencimento. E qualquer marca, qualquer consumo também pode gerar distinção. Então, daí, para quem trabalha com branding, o que é legal pensar? A minha marca, a marca que eu trabalho, ela está gerando qual sensação de pertencimento? E essa minha marca, ela consegue dar distinção, ela consegue prestígio, ela consegue atribuir algo muito singular para essas pessoas. Vamos ainda ser mais prático. E eu sempre digo, como há 30 anos eu trabalho com pesquisa de mercado, eu digo que a gente faz MBA em 3 segundos quando a gente conversa com os consumidores. Porque daí eles dão uma lição para a gente e falam, ó, tô te dando um MBA em 3 segundos, tá? Nessa resposta que eu vou te dar, eu te dou um MBA. Um dos MBAs que eu brinco, que eu fiz, né, com os consumidores, foi um relato sensacional. E daí resgatar um pouquinho o nosso momento, o nosso contexto histórico. A gente viveu de 2000, mais precisamente, de 2004 até 2010, uma grande ascensão das classes populares aqui no Brasil. Uma ascensão ao Sim. consumo. Isso foi patente, né? A gente não tirou as pessoas da pobreza, mas a gente tirou uma parcela muito significativa da miséria e colocou no consumo. Então, eu sempre brinco, não é que o Brasil virou classe média, o Brasil virou pobre, finalmente, porque antes a gente era miserável. Só que nisso a gente deu acesso ao consumo, e daí eu me lembro, né, que eu fiz muita pesquisa com classes populares nesse período, e uma das entrevistadas, né, ela comentou o seguinte comigo, ela falou assim, olha, e era uma entrevistada de classe D, né? Então ela estava D. ali na linha da pobreza. Aí o que ela falou para mim? Ela falou bem assim: olha, você sabe que a gente que é pobre, assim que nem eu, gente pobre, a gente tem que comprar móveis nessa marca mesmo. Porque é a marca que atende quem é pobre, que nem eu, tal. Então eu só tenho a agradecer, né? Quando eu melhorar de vida, eu compro de outras marcas. Olha o que ela está falando. Então, essa marca ela não consegue gerar distinção. Ela coloca as pessoas num sentimento de pertencimento à pobreza, né? Então, quando eu avisei isso para a marca, era justamente a marca que eu estava pesquisando. Então, quando eu avisei isso para a marca, a gente já foi lá com os insights falando. Então, olha, no momento de ascensão, que as pessoas estão ascendendo, elas estão tendo o prazer de ter uma mobilidade econômica, uma mobilidade social, elas não vão mais querer consumir a tua marca, porque a tua marca é uma simbologia de pobreza. Então, elas não querem mais isso, elas vão entrar em outras marcas, em outras lojas. E, Sim. na verdade, todos nós temos isso na nossa memória, na nossa biografia. A gente costuma falar assim, olha, quando eu era estudante, que eu não tinha dinheiro para nada, eu ia lá naquele boteco. Quando eu era estudante, eu não tinha grana para nada, eu tomava aquela catuaba batizada com vinho, sangue de boi, de 15ª qualidade, caía na calçada, nossa, era divertido, mas esse tempo já foi. Ou seja, o consumo vai gerando ali,
né? A Nanda está aqui perguntando, identificação? Identificação. Sim, Nanda. Mais O desejo de algo também, né? Então, o consumo vai mostrando para nós e vai facilitando para a gente entender, né, os grupos que a gente pertence e também quando a gente tem os aspiracionais, quando a gente consegue se distinguir, né, quando o produto gera prestígio, né? Ó, nisso eu estava olhando no seu perfil, né, nos destaques de leitura. E daí tem lá o que você estava lendo, o livro A Distinção, do Bourdieu. Do Né? E eu Bourdieu. acho esse título sensacional, que é, olha, o consumo ele também nos distingue, ele também gera pertencimento. Então, todo mundo de branding tem que estar de olho nisso, nessas duas características. E eu acho que, daí agora eu vou fazer um paralelo, já que você estava lendo um pouquinho do que eu estava lendo. A gente pode cruzar um pouquinho com o que o Goffman diz, que é o que você falou da aparência, porque a gente tem um eu representativo no cotidiano que não é necessariamente diante do que eu sou, mas aquilo que eu quero representar ser. E a gente faz esse jogo teatral que o Goffman diz daí agora eu tô dialogando e não é a minha verdade, porque eu não sei se essa tentativa de representatividade é algo que o Bauman diz dessa fluidez que seria suicida alguém ser somente uma única pessoa dentro de uma sociedade pós-moderna, porque a gente somos vários, né? Então a gente tem várias formas de consumir e representar um eu dentro de jogos teatrais. Podemos fazer esse link ou é muito desconexo? Porque eu sei que academicamente a gente tem linhas que se distanciam, tá, Fábio? Eu peço sua licença e até a sua ajuda para a gente fazer essa conexão. É possível, dentro de representatividades que eu quero do eu cotidiano, dentro dessa fluidez, e o consumo me ajuda? Vamos refletir também sobre isso, que as marcas, elas ajudam a gente ter uma hora eu sou algo de manhã, eu consumo uma marca que representa, porque a marca ela não consegue atender a gente nessa amplitude, né? Então a marca ela também, então isso é meio que um nicho, né? Então a marca ela também tem que entender qual é o eu que eu represento na vida desse indivíduo. Porque as marcas elas erram quando elas querem ampliar e não querem ter esse posicionamento claro. Não sei se não sei se eu consegui me esclarecer, mas essa conexão toda aí porque a gente fica consumindo tentando ter vários eus, né? Exatamente isso, né? E é uma delícia ter vários eus. Aí tá todo mundo agora assustado, assim, gente, e a nossa personalidade? Olha, isso não tem nada a ver com personalidade. Eu vou fazer uma metáfora super fácil da gente entender. Né? Quando eu vou na academia, né? Quando a gente estava aqui no nosso isolamento social, no nosso confinamento, né? Todo mundo nas suas casas. Então, quando eu vou na academia, eu uso um tipo de roupa apropriado para academia e tem um tipo de música apropriado para academia. Eu sou mega fã do Mozart, né? Tem alguns acordes do Mozart que eu consigo até cantarolar. Tudo desafinado, mas eu consigo. Mas academia não é lugar para ficar ouvindo Lacrimosa do Mozart. Não vai dar muito certo. Pior ainda se eu resolver ouvir um Bach ou um Beethoven lá na academia. Não vai ser legal. Então, olha que interessante. A academia ela tem uma cor, ela tem um cheiro. Tudo isso é consumo. Ela tem uma música, uma trilha sonora, uma playlist. E ela tem o meu eu, né? Uma versão Fábio Malhação, que está lá na academia, e daí eu desligo naquele momento. É como se eu desse um break, uma pausa, né? Uma descansada. Na minha cabeça acadêmica, né? De academia de ciência, e lá na academia de ginástica, eu pensando, gente, aqui é malhação, é músculo, vamos suar, aí, vamos ser monstro. Então, ó, o vocabulário mudou, é a performance, essa teatralidade, né? Então eu chego, aí tem lá o instrutor, aí ele, e aí, monstrão, tá crescendo, eu tô crescendo, né? Isso tudo não me define. Olha que legal. Porque o meu RG continua sendo 19103, 186, né? E não muda. Então, a minha identidade, vamos pensar a identidade, personalidade como nosso RG.
nossa carteirinha de RG, nosso número de RG. O meu RG não muda. Eu estou lá na academia com um figurino, né? Com uma playlist e a minha RG é a mesma. Aí eu saio de lá e vou jantar. Aí vou jantar num lugar, né, mais refinado, sofisticado. Então me pede um outro tipo de roupa, um outro tipo de performance. Então eu chego nesse jantar, tem lá os talheres, tem os copos. Então eu vou performar de uma outra forma. E isso tudo é delicioso, porque ao longo da história da humanidade, nós, como indivíduos, a gente não tinha essa oportunidade de performar em lugares diferentes, né? E Sim. performar em cenários diferentes, né? Fazer essas diferentes performances. Então, o camponês, ele era sempre o raio do camponês, né? Ele tinha que ser Sim. aquilo. O a Uma sociedade nobreza tem estática, né? a nobreza cansava. Tem quem assistiu o filme Maria Antonieta, a Sofia Coppola fez uma cena sensacional, que é quando a Maria Antonieta chega em Versalhes e eles mostram para ela o ritual de acordar. Né? Então, uma imperatriz, uma rainha, não podia simplesmente acordar e se vestir. Tinha um ritual, os nobres entravam, aí vestiam a rainha e tudo mais, né? E daí é muito legal porque no filme da Sofia Coppola, ela colocou um roteiro que a Maria Antonieta vira e fala assim: "This is ridiculous", né? Isso é muito ridículo. E daí uma das nobres fala: "This is, madame, is Versalhes", né? Então, olha, madame, isso é Versalhes, né? Então, aqui em Versalhes você vai performar desse jeito. E é muito interessante porque a Maria Antonieta vem, claro, de uma família supranobre, extremamente poderosa naquele momento, por isso que ela casa com Luís XVI, mas ela vem de uma tradição de corte muito austera, que era a Prússia. Então, eles eram, né, atualmente, dá para a gente entender que a Áustria, né, ela estava lá no Palácio Uhum. de Viena, que é lindíssimo, mas eles eram mais discretos, eles eram mais reservados. Aí, quando ela chega na Versalhes, era o Uma palco da ostentação, né? ostentação. Então daí é uma outra performance. Então, essa brincadeira de Versalhes, né? É que nem se eu estou lá na minha academia e falo, pô, eu vou ter que falar todas essas gírias, eu não preciso falar, mas a performance é outra. E isso é delicioso, a gente conseguir transitar entre essas performances, e a marca nos ajuda nisso. A marca, ela tá lá, vai ficar muito esquisito, tá? De Prada, né, na academia. Vai ficar assim, gente, mas precisa? E faz sentido essa pergunta, né? Porque de repente já tem as marcas esportivas que vão me dar essa identidade de, ó, o cara tá de Nike, tá de Adidas, tá de Puma, né? Então ele é o cara do esporte. Então tudo isso é muito legal a gente brincar e articular. Mas, Fábio, agora pensando até mesmo sobre a moda, né? Eu vi até como você fez o seu post e a gente lida com a moda, a gente, quando eu digo a gente na maioria, mas depois a gente pode também falar o quanto estudamos para que isso não seja dessa forma generalizada, mas a moda ela é tida muito como uma questão muito fútil, mas ao mesmo tempo ela é muito inerente à sociedade de consumo e o quanto que a gente precisa dela para se diferenciar e ao mesmo tempo se pertencer, né? A gente compreende que a moda é uma forma que a indústria têxtil, a indústria da moda, ela faz com que a gente consuma ela por é uma necessidade mesmo que o indivíduo tem de se diferenciar e ela funciona muito bem nessa engrenagem e o quanto que a gente hoje, e agora que eu vou entrar nesse tema que a gente está agora desse talk, o quanto que a moda, mesmo em tempos de crise, é tão difícil a gente se distanciar dela. Porque ela pertence um pouco a nós, né? Porque quanto eu, dentro de uma sociedade, não consigo me desvencilhar dela e preciso de alguns mecanismos para existir.
uma vez que eu entendi como é que eu existo. Nem quero entrar na psicanálise, tô tentando, já tô meio, tô querendo respeitar também a área da sociologia e antropologia, porque eu sei que a psicanálise poderia entrar em outras questões, mas a gente precisa da moda? Mas claro que sim, como também a moda precisa da gente. É uma relação totalmente orgânica, né? É uma relação gostosa. É como eu disse, né? Já que o consumo é uma das nossas expressões, então vamos sempre tirar o melhor disso, né? Já que a gente precisa comer, né? Vamos tirar o melhor da comida. Será que a gente precisa comer gordura todo dia? Talvez não, dá para a gente dosar, né? Uma dosezinha de gordura, uma dosezinha de açúcar, uma dosezinha de verduras e legumes. Dá para a gente tirar o melhor das nossas refeições sem precisar entrar numa dieta maluca, né? Então a moda é a mesma coisa. Como é que a gente tira o melhor da moda? Na verdade, o que a gente chama de moda é a sistematização que a gente começa a ter, principalmente a partir do século XVIII, daquilo que a gente já fazia antes. Então, quando a gente está lá também nos museus, né, seja no Metropolitan, no Louvre, entre outros, totalmente fascinados em olhar lá os egípcios, a gente vê que eles tinham uma roupa, né? Então, tinha o sacerdote, tinha uma veste, o rei, inclusive, né, ficou famoso o linho egípcio, né? Os caras se vestiam de linho, né? Claro que isso eram os nobres, os pobres e os escravos mal estavam vestidos. Você sabe que uma coisa muito legal que eu estava observando, eu estava revendo a série Spartacus, né? Que é de 2003, se eu não me engano, ou 2013, mas a série Spartacus mostra a Roma antiga, né, antes de Cristo, né, ou ali pareado com o período de Cristo. E o que é muito interessante que eu estava vendo ali, que é verdade, é que os escravos eles ficavam nus. Então, eles eram. Então, né, já, hashtag fica a dica: tu quer ver nude? Assista Spartacus, tem nude o tempo inteiro. É muito legal a série ter feito isso, porque quando a gente. Raramente a gente vê esses nudes nos filmes, porque todos os filmes acabam sendo moralistas, tem contrato comercial, né? Um compromisso comercial, não fica mostrando nu o tempo inteiro. Então a gente fica assim, gente, mas escravo ganhava roupa? Escravo comprava roupa? Será que tinha uma lojinha assim? Escravos, venham se vestir aqui. Não, os escravos ficavam pelados. Então é muito interessante a gente pensar isso e pensar o quê? O escravo, ele não era considerado um ser humano. Ele era considerado, naquele momento, um animal. E ele era tratado como um animal. Ele era uma coisa. Ele ia para o mercado e as pessoas ali, os traficantes de escravos, vendiam esses escravos. Então eles estavam sempre pelados. Totalmente pelados. Daí, se o dono dele fosse legal, fosse assim mais generoso, dava uns trapos lá para ele vestir, né? Falou, você não precisa ficar pelado o tempo inteiro, tá me incomodando esse nude aí, chega, né? Veste um negocinho aí. Aqui no Brasil, colônia, é a mesma coisa. A gente cansa de ver obras do Debré, do Rugendas, aonde os escravos estão nus, né? E isso é verdade. Eles ficavam, na maioria do tempo, totalmente nus primeiro. Já ia dificultar o escravo fugir, porque ele está numa situação de vulnerabilidade, ele está pelado, né? E ele é uma coisa, ele não é um ser humano. Então, eu acho que a gente pode entender por aí que a moda, ela nos dá também esse atributo para nós, que é um atributo humano. Então, tanto a moda precisa muito da gente, como a gente precisa dela, né? E não é só simplesmente se vestir com pano, né? Porque isso também fica muito tedioso, né? Nós seres É a humanos somos lógica dela, né? criativos. Então, peraí, deixa eu colocar um corte diferente, um brilhozinho aqui, uma cor diferente. Na verdade, quando a gente começa a exercitar essas diferenciações através do setor têxtil, é admirável o quanto a gente tem avançado na nossa capacidade criativa, na nossa capacidade de produção.
Eu me lembro de uma exposição que eu vi, né, tanto fora do Brasil, tanto da Chanel quanto do Dior, né, e como tudo isso, como eles conseguiram ser extremamente criativos, né, e expressar aquele nosso momento histórico. Então, a Chanel, ela criou uma roupa para uma mulher flexível, para uma mulher que trabalha. Então, ela Que cortou despontava lá. naquele tempo, né, Fábio? Exatamente. Imagina, já pensou? A mulher tinha que trabalhar, estava indo trabalhar, né? A Chanel viveu esse momento, que as mulheres iam trabalhar todos com longo. Né? E daí eu sempre falo, gente, Paris, nessa época, no final do século XIX, início do século XX, era fedida, as ruas ainda não eram completamente asfaltadas, a gente não tinha carro, não tinha bonde, a maioria ainda era cavalo, cavalo caga na rua, é essa a verdade. Exatamente. Aí a mulherada de longo devia chegar com o vestido todo cheio de merda, com a barra cheia de merda no trabalho. Né? Aí a Chanel foi lá e resolveu. Falou, gente, para com isso. Vamos cortar esse vestido, transformar em saia aqui na altura do joelho. Vamos dar um corte lateral para dar flexibilidade. E até muito curioso, um item que poucos conseguem conectar, fazer essa articulação, fazer essa associação, que antes da Chanel, as mulheres não cruzavam as pernas. Né? Elas cruzavam no máximo os pés, porque o tipo de vestido que elas usavam não dava para elas sentarem e dar aquela cruzada de perna da Sherry Stone, né? No Elas não filme. respiravam, Fábio, por causa do Pois espartilho. é, exatamente. Aí tinha algumas que tinham uma fitinha ali que amarrava no tornozelo para controlar o passo delas, os espartilhos, muito babado. A Chanel foi lá, tirou tudo aquilo. Falou, gente, a mulher agora é livre, a mulher agora até trabalha, né, emancipada, para com isso, né? Então, se a gente adora aquela cena da Sharon Stone, Instinto Selvagem, que ela dá aquela clássica cruzada de pernas, eu sempre brinco, eu falo, você assiste essa Graças cena e a Deus. agradece a Chanel. Fala, Chanel, super obrigado. Se não É fosse por verdade. você, a gente não teria esse movimento físico. Então, tem uma mobilidade física aí também. Ver só, deu um impacto até, né, no nosso comportamento anatômico, no nosso comportamento físico. Uma coisa muito legal que você trouxe, assim, que me faz lembrar das coisas que eu falo um pouco quando eu tô falando de moda e sociedade, moda, que assim, a transição da alta costura para o surgimento do prêt-à-porter foi uma evolução da sociedade. A gente está no pós-guerra e não faz o menor sentido ter somente alta costura. Daí a gente tem o J.C. Whale, que cria o prêt-à-porter, mas que é disseminado pelo Yves Saint Laurent. Pierre Cardin faz algumas questões com algumas magazines, mas quem dissemina essa ideia é o Yves Saint Laurent. A gente entende que o consumo está muito ligado à evolução de uma sociedade, né? Então, assim, o prêt-à-porter só fez sentido, o ready to wear, o pronto para vestir, quando uma sociedade muda, né? Então, assim, eu não sirvo mais uma sociedade aristocrática que fazia uma roupa sob medida, mas as mulheres, elas foram trabalhar, então agora eu tenho uma outra sociedade que precisa vestir de forma diferente, e eu tenho um sistema de moda que vai mudando, né? Então, é engraçado entender que como o consumo ele acompanha essa evolução da sociedade, como a moda faz sentido. E essa reflexão que eu trago agora é assim, quantas pessoas que falam que é futilidade, não. Assim, você não está entendendo o quanto que é muito para o seu momento, né? A gente está vivendo agora num momento de isolamento social, e o quanto é que a gente está falando sobre conforto, sobre movimento, sobre estar bem, né? A gente precisa estar abraçado em momentos que a gente está vivendo nesse dia a dia. Acho muito importante a gente entender esse sistema da moda. Eu não estou falando nem só da indústria, acho que é o sistema mesmo. A indústria ela está ali para vender, mas o sistema da moda é quando ele pensa como sociedade para te atender. Então, os criativos que fazem isso, e é muito interessante compreender esse mindset, né?
Então, eu já aproveito só para fazer a pergunta que eu quero te fazer quando que a gente muda um desejo de consumo? Quando que isso vira realmente um mindset de uma sociedade e não de um grupo, né? A gente está vivendo aqui um momento que a gente não tem a certeza de nada, mas ao mesmo tempo a gente tem um olhar de uma observação ativa, que é o que esse momento de agora diz sobre o que eu vou querer consumir e o que muda, o que faz a gente querer mudar algo de consumo. Antes eu queria isso, agora eu vou desejar algo. Quando que a gente muda esses desejos, Fábio? Você como pesquisador, você que sempre está levando insights para marcas, assim, quando que a gente percebe que um consumidor não quer mais o que ele queria antes? O consumidor ele muda os desejos dele conforme muda o zeitgeist. Então, o zeitgeist é o espírito do tempo. Então, para a gente entender o espírito do tempo, a Chanel ela expressou o espírito do tempo daquela época, que era conforto e elegância. Aí você citou, né, um outro sujeito que é um mestre, mas ele é tão mestre que a Chanel brincava que o Yves Saint Laurent, ele provavelmente devia ser filho dela. Tem várias falas da Exato. Chanel que ela fala assim: Yves Saint Laurent é meu filho, vocês não estão sabendo, né, que ele é meu filho? A Chanel considerava o Yves Saint Laurent um mestre, que ela sempre brincava, também provocava que ele não estava na marca Chanel, mas era como se ele desse, né, o prosseguimento, a continuidade, né, de tudo aquilo que ela tinha já criado no passado, só que, claro, o espírito, quando ele faz muito sucesso nos anos 60 e 70. Então, ele tinha, que é o mindset pop. Então, o mundo fica pop, o mundo fica jovem. A Chanel, por exemplo, quando ela Transgressor, né? criou, Fica transgressor, né, é, também. exatamente. Então, Assim como na época de Chanel também, né? Ela foi claro, transgressora e ele vem com também uma transgressão. exatamente. O que é legal é que quando a Chanel vê, né, a ascensão do Yves Saint Laurent, ela reconheceu isso. Ela falou, cara, esse é o cara da transgressão nesse momento. Que É, legal, né? E não era nos nenhuma 60. questão de inveja, porque ela falou, ó, eu já fiz a minha identidade, eu já brinquei disso, eu já É, é interpretei o verdade. Zeitgeist, já cumpri. Agora é com o Yves Saint Laurent. Vamos lá. E o Yves Saint Laurent, ele traduziu, né, no mundo da moda essa questão do Zeitgeist e que transcendeu, e que isso que é legal, esse exemplo que você trouxe do Yves Saint Laurent, né, vou dar a ilustrar um pouquinho mais de como a moda Nossa. não é só o vestuário. O Yves Saint Laurent, ele foi capa de uma revista pelado, né? Então, era assim, Sim, um homem pelado na capa de uma revista era o extremo da transgressão naquele momento. E daí, claro, ele estava provocando, que ele estava mostrando que é possível várias masculinidades. Então, isso estava um pouco em discussão naquela cultura hippie, na contracultura. Como ele também foi o primeiro que colocou uma modelo negra desfilando na passarela. Né? Antes não tinha. E o Yves Saint Laurent vai lá e coloca uma mulher negra, uma modelo negra desfilando na passarela em destaque. Ele ficou todo apaixonado pela explosão de cores que ele via muito no Marrocos e levou isso, né, para o mundo do vestuário, para o mundo têxtil. E o que a gente percebe? Ele não era o único que estava fazendo isso, né? Era o Zeitgeist, ele estava em comunicação, ele estava em diálogo com o Zeitgeist. Então, a gente tem o Andy Warhol com também muita explosão de cores, depois o Basquiat. Então, estava uma explosão de cultura pop muito forte. Então, o consumidor, né, ainda que inconscientemente, ele começa a mudar os valores dele, né, aquilo que orienta os desejos de compra, se adequando ao Zeitgeist. Às vezes isso é muito rápido, às vezes isso demora um pouquinho mais de tempo. E o que é legal para o gestor de marca? Ele conseguir identificar e antecipar o Zeitgeist para já preparar a linha de produção, a linha de criativa, né, para preparar a alma daquele produto. Então, hoje, por exemplo, né, um dos zeitgeists que vai ficar cada vez mais forte, principalmente depois dessa era pós-Covid,
né? É uma pergunta que eu recebi. Eu recebi algumas perguntas antes da gente começar a live. Ah, eu quero. Depois você fala aí, por favor, vamos falar sobre ela. Teve um pessoal que me mandou algumas perguntas, falou: Por favor. olha, já tô te mandando as perguntas. Uma delas é uma pessoa que eu adoro, a Fernanda, né? Me mandou perguntando o que vai acontecer com a moda nessa era pós-confinamento. Aí, o que ela falou? Olha, aqui no confinamento, a gente está no nosso isolamento, a gente está aprendendo que basta camiseta e já tá bom, né? A gente já se resolve, que é a roupa daqui de casa. Então, será que depois, né, quando liberar tudo, a gente vai ser muito mais minimalista na moda? Ou será que vai ser um período meio o grande Gatsby, né? Na hora que ela falou, olha, logo depois da Primeira e da Segunda Guerra, teve um período também das pessoas se enfeitarem muito, de luxúria, luxúria mesmo. E daí Do eu me excesso de lembrei do tecido filme. com o new look do Dior até, né? Que foi o resgate Isso, daquele luxo da feminilidade. Ele foi um emblema muito forte, né, Fábio? Do tipo, de escassez e de repente veio os excessos do tipo, muitos tecidos na forma de vestir, né? Foi uma resposta do tipo, agora eu quero viver esse excesso. exatamente. Aí a Fernanda perguntou: o que será que vai rolar? Bom, primeira resposta foi você quem deu, né? Que você já avisou. E, gente, a gente não tem certeza de nada. A nossa bola de cristal, ela também está aqui totalmente mergulhada nas incertezas, né? Agora, respondendo de forma muito pragmática, né? Tanto a Fernanda, mas também pegando o gancho aí no que você falou das mudanças dos consumidores, né? Que é do Zeitgeist. Qual que é o Zeitgeist que a gente tem certeza, né? Certeza é uma forma de dizer, mas que a gente arrisca aí, né? Com muita Sim, sim. probabilidade de acertar, que vai rolar nesse período pós-Covid, né? Antes de tudo, causas. O que essa marca faz para os seres humanos? Essa marca, ela fez o quê durante o Covid? E agora, nesse pós-Covid, qual é a causa que ela abraça? Né? E marca não tem causa. Quem tem causa são as pessoas. Então, uma marca, ela abraça a causa das pessoas e ela até consegue contribuir para o empoderamento dessa causa, para o empoderamento das pessoas. Então, a gente vê aí as marcas, inclusive de luxo, todas muito sensibilizadas, uma boa parte delas extremamente sensibilizadas e com ações, né, de humanitárias durante esse período pós-Covid. Durante esse período Covid e muito provavelmente pós-Covid. Então, eu vi ações da Chanel, doações da Louis Vuitton, doações da Prada. Então, a marca que estiver abraçando nós aqui nesse momento, ela vai conseguir dialogar muito melhor no pós-Covid. Então, primeiro Zeitgeist, né? Marcas vão estar flertando cada vez mais, dialogando cada vez mais com cidadania, conceitos de cidadania e conceitos de causa, abraçar a causa das pessoas, né? Entender qual é o momento que as pessoas estão, né? Então, talvez seja um momento de menos acessórios, né? E caprichar mais nos tecidos, porque as pessoas vão priorizar, né, o vestir e não vão priorizar tanto os acessórios. Então, vamos dar uma caprichada no vestir, porque afinal, depois do confinamento, as pessoas merecem. Aí, será que todo mundo vai sair do pós-Covid minimalista? Olha, quem dera, né? E aí a gente também tem que tomar cuidado, porque senão a gente qualifica muito o minimalismo. Então, é como se a gente falasse: gente, o minimalismo é a salvação do mundo. Vamos salvar a nossa alma. Só vai entrar no céu quem for minimalista, né? Na verdade, esse minimalismo, ele está traduzido que a gente precisa de menos de uniforme. Então, eu vou dar um exemplo, né? Ainda tem um pessoal lá do setor financeiro que insiste em trabalhar de terno e gravata, como se isso fosse dar um impacto na bolsa.
Aí agora esse pessoal está trabalhando em casa, só de bermuda, sem camisa ou de regata, e está rolando, está tudo fazendo E rola a acontecer. produtividade, não está interferindo, né? Exatamente. E daí o cara começa a pensar, gente, olha só que eu tô sem a minha gravata, eu tô sem o meu terno e tô conseguindo aqui cuidar das aplicações financeiras do cliente. Aí outra brincadeirinha ácida, né? Destilar um ácido, do que eu falo e eu até fiz um post brincando com isso, tem lá dos meus destaques, né? Quem depois quiser entrar no Ah. perfil no Insta, pode Ai, por ver favor, lá. gente, sigam o Fábio, porque ele é maravilhoso. Isso, que um dia eu estava lá da Faria Lima e eu comecei a fotografar os Faria Limers, que é tudo muito chato, todos eles, de calça preta ou calça azul escura e de camisa. Fábio, 1 hora de live e que bom, mas é isso aí. Daí o Instagram derrubou a gente volta. Isso, Você estava falando da questão de como que você estava fazendo essa análise aí dos isso, Faria Faria Limers. Limers, né? Então, o que, que eu vi? Tava todo mundo de uniforme, independente da empresa que o cara trabalha. Então, isso em geral, os homens, né? Então, os homens estavam todos lá de calça preta ou calça azul, né? E a sua camisa azul claro ou camisa azul branco, ou branca, ou então os mais ousados, supra Aham. transgressores, com uma camisa assim, um tom salmão bem levinho, né? Aí o cara já é o transgressor da vez. Bom, o que esse povo todo está percebendo, né? Esse uniforme não impacta na produtividade e que talvez até atrapalhe, né? Atrapalha o conforto dele durante o dia. Porque se a gente pensar, o cara às vezes está trabalhando, está lá no escritório 12 horas no dia com aquele figurino. Aí aquela cama também, sabe? Já ficou fedida, já ficou horrorosa, aquela calça não tem mais nada a ver, né? Então, isso com certeza, né, é um modelo mental que está ali na marra mostrando para as pessoas, que é, nesse período pós-Covid, né, as empresas muito provavelmente vão estar muito mais maleáveis, né, para abrir mão de uniformes, né, disso que eu estou chamando de uniforme, né, e as próprias pessoas vão começar a pensar, nossa, eu não preciso estar tão descontraída. Então, esse minimalismo, né, o que eu chamo é que, na verdade, a moda vai, com certeza, né, caminhar para uma direção mais despojada, mais informal, mais livre, e que é o nosso zeitgeist hoje. Então, hoje, uma pessoa pode ser livre para ser uma pessoa trans. Ela não está mais Sim, presa na genitália dela, né? Na identidade biológica. Então, quem nasceu biologicamente, por exemplo, o homem, está totalmente livre para fazer uma transição de gênero conforme melhor se identifique socialmente. Então, a moda vai traduzir isso. A moda vai virar e falar, gente, nem mais gênero está definindo as pessoas. Então, é uma era de mais flexibilidade. Então, a gente espera aí, né? Provavelmente os estilistas, os criativos vão trazer para nós, né, um design muito mais livre, muito mais despojado, muito mais liberto, né, das amarras. Aí também teve a pergunta da Fernanda, que ela falou, será que as pessoas vão consumir menos roupas? Duvido, porque o que também duvido. aconteceu, que a gente já tem um indicador disso, né? A China é quem já está vivendo esse período pós-Covid. E o que aconteceu lá com a China? Logo depois do confinamento, quando teve a abertura da loja da Hermès, a Hermès vendeu quase 3 milhões de dólares no único dia, uma única loja. Teve uma Sim. cliente que entrou lá e fez uma compra de 142 mil dólares, né? E ela ficou menos de 1 hora dentro da loja.
Então, o que a Hermès traz aí para nós, né, de reflexão, é que, né, na verdade, a gente vai ter uma retração no consumo, porque as pessoas vão estar sem dinheiro. Então, também, não dá para a Mas gente... quais pessoas estão sem dinheiro? Isso que eu queria depois abordar com você, porque, Fábio, é muito importante a gente compreender dentro dessa observação, porque eu falo, a gente não tem as respostas, mas a gente tem essa observação desse hoje, que é, eu agora vou te trazer o meu lado, daí você vai fazer essa análise, porque é isso que eu quero, esse diálogo que é mercado, academia, a gente conversando. Eu já trabalhei com Boticário e alguma vez eu já tive um workshop com você com Boticário. Eu trabalhei com o Ricardo Almeida, Vogue, Glamour, Manequim, L. Quando a gente entende que tem um público ali específico, a gente tem que entender o que é esse zeitgeist e a gente ressignifica o consumo. Então, assim, a Hermès, ela é uma coisa que fala de tradição, de qualidade, de garantia. O público A vai consumir o quê? O que dá todos os significados para esse momento. E o público C, todos que estão significados. Então, o Boticário provavelmente vai vender mais quando abrir. Porque a gente vai se conectar com aquilo que faz sentido para o meu consumo. Aquelas marcas que estão falando, que estão tendo esse... A gente nem fala mais, eu estava, né, vendo uma questão, não é mais storytelling, é o truth telling. Porque assim, eu não quero mais o blá blá blá, eu quero a verdade em forma de história. Então assim, se a Hermès vendeu muito para um público A, ela vai continuar vendendo. Só que talvez, eu estou colocando como um parâmetro, gente, só para vocês entenderem, talvez a Off-White não venda tanto porque ela não tem a tradição de uma Hermès, a garantia, a qualidade, o endosso, e tudo isso que a gente precisa de hoje, que é esse abraço em forma do que a Hermès faz. O Boticário faz tudo isso. E talvez aquela marquinha que nasceu agora, talvez não faça. Então, assim, não é que a gente vai deixar de consumir, a gente vai consumir aquilo que faça sentido para o nosso abraço de hoje. Eu trabalhando com marcas, e venho trabalhando há um tempo, ou escrevendo para algumas marcas, eu falo, eu nunca fui uma mulher Vogue, mas eu sempre compreendi o mindset dessa mulher Vogue e escrevia para ela. Quando você entende quem é essa pessoa e você trabalha a comunicação para essa pessoa, ela consome você porque você está dando sentido desse consumo, né? Eu acho que as pessoas elas não compreenderam por que esse consumo foi tão astronômico. Porque uma vez que eu estou livre, eu vou consumir aquilo que vai fazer sentido dentro da minha realidade. Eu queria o seu ponto de vista, porque não é um consumo que é um consumo Casas Bahia, compre, compre, compre. É um consumo que, peraí, agora que eu tô livre, deixa eu comprar aquilo que eu tanto quero. Mas é um público a gargalhada, né? Não é a Andréia que tá indo comprar uma bolsa de 140 mil dólares. Olha, perfeito, né? Eu acho que esse exemplo da Hermès é muito significativo do que aconteceu na China, né? De uma única loja da Hermès conseguir vender quase 3 milhões de dólares num único dia. Né? Provavelmente o gestor lá daquela loja saiu super feliz, né, daquele dia, falou, ufa, recuperei pelo menos um mês, né, de loja fechada. O que a gente tem que entender? Né? A economia ela vai estar balançada, né? Mas isso significa que a economia balançando ela vai nos forçar a entrar num outro modelo mental. Né, que é um modelo mental de um negócio do século XXI, né, onde as margens de lucratividade vão ser outras, o modo como a gente gera lucros é outro, o modo como a gente comunica vai ser outro. Né? Então, hoje, a verdade, assim, destrinchando, escancarando a verdade na nossa cara, é que nós ainda somos pouco digitalizados. Né? Então, sim, hoje, a gente tem outras formas de comunicar. E você, como você também está muito próxima das empresas, você sabe a dificuldade que a gente tem de convencer os gestores, né? Que muitas vezes um influencer ele é mais poderoso do que um anúncio numa revista. E que esse influencer ele não precisa ser um famoso, ele não precisa ser a Anitta da vez. Né? Que se ele for micro-influencer, ele vai ter muito mais engajamento. Então, vê só, a gente está aqui na nossa live,
né? Então, se a gente não tivesse no Covid, muito provavelmente a gente não estaria fazendo uma live. Então, nesse momento, eu sou um micro-influencer, você também, e a gente está aqui falando com um público super engajado. Isso é caríssimo, digamos assim. Isso tem um Sim. baita valor, isso tem um baita significado. E o que a gente está trocando aqui com quem está aqui nos acompanhando? A gente está trocando conteúdo, é o que você falou, não é historinha. Né? Não é narrativa, é qual é a verdade que a gente está falando aqui, com a cara limpa, aparecendo na live, sem filtros, né? Então a E gente sem não coloca. certezas, assim, né? Assim, sem É, as respostas. É muito mais as perguntas. Eu acho que é exatamente. isso que, né, é mais as perguntas que faz a gente se motivar para as ações certas, né? Eu sinto muito isso e é esse ponto que eu queria muito com você, sabe, de trazer, porque as pessoas elas querem fórmulas, Fábio, mas assim a gente descarta tanto essa presença ativa, de observação ativa, porque assim a sociedade diz muito sobre quem somos, como consumimos. A minha marca de luxo no Brasil é diferente de uma marca de luxo, de o consumir luxo na Índia, na China. Então, assim, a Hermès vendeu muito, mas a gente tem 56% da população brasileira não tem acesso à internet. Então, cara pálida, você acha que o varejo físico não existe? Se 56% da população ainda ela não tem internet e não sei quantos por cento resiste a comprar pela internet, de qual sociedade, de qual cultura estamos falando? A gente Exatamente. esquece de traduzir as coisas. Acho que é Exatamente. esse o ponto, E né? daí, o Assim, que é exatamente isso. O que as marcas vão procurar traduzir? A verdade. Então, lá atrás, no século XX, as marcas buscavam traduzir aspiracional, desejos, muitas vezes sonhos inalcançáveis, que o consumidor tinha a sensação que ele realizava através da marca. Isso foi lá no outro século que já ficou, né? O que acontece é que a gente tem alguns gestores ou algumas marcas que ainda arrastam essa mentalidade. E essa época Covid deu um chacoalhão em todo mundo. Isso eu acho muito legal. catalisou. Eu Catalisou. acho eu acho que tem muita gente que ainda a ficha vai demorar para cair. Mas quando chegar o pós-Covid mesmo, e daí que eu digo, esse balanço da economia, não é que a gente vai deixar de consumir, porque também essa conta não fecha. Porque se a gente vai deixar de economia, então fecha tudo, né? Então a gente vai esquecer mercado, não vai mais existir sistema de mercado, vai todo mundo à falência? Claro que não. A humanidade não vai se exterminar inteira no pós-Covid. O que a gente vai fazer é algumas revisões do nosso modelo de negócio. Agora, para o consumidor e para a marca, o que é muito importante? A marca, cada vez mais, vai entregar e vai se conectar a verdade, entre a verdade dela e a verdade do consumidor. Então, nesse caso da Hermès, é a verdade da Hermès para aquele consumidor da Consumidor. China. Exatamente. Onde a gente não pode se esquecer que a China é um dos maiores mercados de luxo do mundo, junto com a Índia, né? Onde eles têm uma parcela ali de consumidores de luxo que são consumidores vorazes, né? E frequentes, consumidores que investem. Aqui no Brasil, é como você muito bem falou, a gente vai ter o Boticário entregando a verdade para o público do Boticário e mais pessoas se conectando com essa verdade. A Natura entregando também essa verdade. Sim. Natura, inclusive, são duas marcas que já há bom tempo trabalham com verdade. A Avon, né, que pelo menos há uns 5 anos aqui no Brasil tem abraçado causas muito explicitamente, a causa da mulher negra, né, do empoderamento da mulher negra, vai reforçar isso. Então, o que vai ser a verdade da mulher negra no pós-Covid? Em pós-Covid. Vai ser uma mulher negra que está desempregada, então uma mulher que está indo à luta, né, que virou uma empreendedora. Então, com certeza, os gestores aí eles vão ter que se conectar com a verdade do público e dialogar com essa verdade. Sim. Fábio, tem uma pergunta aqui que seria muito louco iniciar um pequeno negócio no momento Covid ou pós-Covid?
dentro da sua visão, você tem algum ponto a falar sobre... eu tenho até um case aqui depois para comentar, mas de comunicação, tá? Não de business em si, mas de uma divulgação que eu achei muito interessante, mas eu queria o seu ponto frente a consumidor, como é que as pessoas reagem a alguma coisa nova, como é que você vê isso? Olha, só os loucos têm sucesso na vida. Né? Então vai depender de quão louco vai ser o seu negócio, né? Então eu não sei qual é o negócio que pretende abrir, né? Mas tem possibilidades? Nossa, tem possibilidades sempre. A questão aí é de entregar essa verdade. Qual é a verdade Essa do nosso verdade. convívio? Né? Então, e uma coisa importante, qual é essa verdade humanizada? Né? Porque a gente está vivendo um período que não é que a gente virou bonzinho da vez, agora no pós-Covid a gente vai ser um mundo perfeito, todo mundo vai se abraçar, que nada, né? Só que tem algo que a gente aprendeu, que de fato nós estamos mais humanizados. Ou seja, a gente está perdendo aquela artificialidade. Então, eu vou dar um exemplo patente. A gente estava aqui na nossa live e caiu, desabou. E o que a gente fez? A gente voltou, é a nossa verdade. E a nossa verdade é, gente, desculpa, deu 1 hora, a gente nem percebeu, a gente marcou, não contra o horário. E a gente tinha falado assim, não, temos perguntas para 1 hora. E o Insta nos derrubou. Se fosse um típico anos 90, o que a gente diria? Tivemos um problema técnico, mas a nossa equipe de produção já corrigiu e já estamos de volta. Então, a gente ia com essa performance, né? Com essa teatralidade, né? Com essa farsa. Então, o século XXI, principalmente pós-Covid, a gente aprendeu que quando a gente faz uma live, a live cai, que quando a gente trabalha na nossa casa, o cachorro late, a gente tem que colocar o filho no colo, aí de repente tem que parar para fazer a janta e voltar e trabalhar mais um pouquinho, né? Então, esse é o mundo de autenticidade. Então, claro que tem muita oportunidade para abrir negócios, né? Entregando um preço verdadeiro, né? Entregando um preço com autenticidade, entregando um produto e um serviço com autenticidade. Eu já estou até para ir finalizando, porque eu estou aqui com o meu script, que era uma das últimas perguntas, Fábio, e eu vou deixar aberto aqui para quem quiser já começar a fazer a pergunta, enfim. O Moratti, quando eu conheci você, foi você fazendo o lançamento do livro do Moratti, a 2ª edição, que foi revista, enfim, ampliada. Ele falava de consumo autoral. E daí a minha pergunta é, se numa época de quarentena, é possível a gente ter um consumo autoral, não quarentena, isolamento social, no momento que a gente vai mudando esses significados de consumo, é possível, dentro do que a gente entende de consumo autoral, e se você quiser falar um pouco o que significa esse consumo autoral, é possível a gente consumir esse significado de consumo autoral, ou a gente sempre está falando de consumidores privilegiados, né? Porque eu acho muito interessante, Fábio, e eu sou essa abas abertas da minha cabeça, porque assim, eu acho incrível a sua trajetória. E eu acho incrível alguém que se fez academicamente de um ambiente, porque eu sou uma atrevida na academia, porque eu dou cursos livres, mas você se fez na academia e é um ambiente que também hostiliza de alguma forma, assim como o mercado, né? Estamos aí. Mas você vivenciou uma trajetória. Daí, quando a gente fala de consumo, quando a gente está falando sempre de mudanças de consumo, de perspectivas de consumo, sempre a gente está falando de uma classe privilegiada, ou o consumo autoral, ele também pode partir de uma classe menos favorecida e isso vai desenrolando aquele bubble up. Como que é essa sua percepção, fazendo toda a conexão com a sua trajetória? Eu acho isso muito importante, porque a gente é aquilo que fizeram da gente, né? Então, assim, não dá pra gente só ficar nos livros, né? É o que eu falo. Eu trabalhei com várias marcas, então eu estudo um pouco e, assim, faz verdade, não é? Enfim, temos os dilemas. Mas
Me fala toda essa coisa que se une, assim, porque você vive de realidades distintas. Trabalhar com alunos de classe A, gargalhada, que é a SPM, e eu digo isso sem qualquer coisa de valor, porque eu também dou aula na FAAP. Mas quando a gente volta para casa, a gente vê que é uma outra realidade. Daí por isso que eu falo, gente, para quem a gente está falando que vai parar o consumo, né? E esse consumo autoral, ele pode ser tanto para uma classe A, para uma classe C. O que a gente pode falar de consumo autoral e de criatividade, de se reinventar, enfim? Fala pra gente aí, que eu tô ansiosa por essa resposta. Olha lá, o consumo autoral a gente pode entender da forma mais literal, né, que o Moratti deu esse título, né, de consumo autoral, que e o que ele está provocando é que as tendências de consumo, elas nascem com as pessoas. Por isso que ele fala consumo autoral. Tudo nasce nas pessoas. Então, é como se o Moratti puxasse o tapete de todos os gestores. Porque quando a gente está junto lá com os gestores, é todo mundo um super megalomaníaco, né? Eu criei, eu fiz, eu desenvolvi. Aí, gente, a gente tem que voltar para a Chanel. A Chanel é o início de tudo, né? É o que eu sempre brinco. Né? A gente tem que rezar para a Chanel toda noite. Acorda, reza, faz a rezinha da Chanel, que a Chanel me abençoe, que a Chanel me faça visionário, né? Porque a Chanel, ela sempre falava, né? Que, inclusive, um detalhe que pouca gente sabe, a Chanel era péssima em desenhar. Então, ela era uma péssima croquista. Na hora de fazer os croquis, ela não era muito legal nisso. Porque a Chanel, a história dela, e é legal que você falou de como a biografia se mistura, a história da Chanel é uma história muito sofrida. Ela viveu em orfanato, ela vem de uma família muito pobre, ela nunca teve acesso a grandes estudos, né? Nada disso. Inclusive a sociedade francesa... Chacotada, ela sempre foi vetada. Exatamente, ela sempre foi rejeitada. Então, o que a Chanel era? Ela era uma fulana de muito talento e uma excelente costureira. Tanto que a gente vê que o cuidado da Chanel era ali na modelagem, né? E justamente que é a habilidade de uma costureira, e principalmente no caimento, né? Tanto que o Lagerfeld, quando ele assume a Chanel, ele volta com esse rigor da roupa com caimento, né? Mega perfeito, confortável. Mas o que isso é importante? A Chanel sempre falava, eu traduzo. Eu traduzo o que as pessoas estão vivendo. E esse é o consumo autoral, né? Que o Francesco Moratti nos provoca, que hoje no mundo que começa a dar muita oportunidade horizontal, as pessoas têm muita oportunidade delas serem autoras. Então, as pessoas são autoras no perfil do Instagram delas, as pessoas são autoras no perfil do Facebook. E vou dar alguns exemplos muito patentes, né? A gente vê Linda Quebrada, uma travesti preta da favela, que hoje ela tem o sucesso dentro do público dela. Então, ela já foi tema de documentário, ela já fez um especial, uma minissérie na Globo, que foi A Segunda Chamada. Ela se apresentou no Festival de Berlim, né, de um festival de cinema. Ela foi a primeira a chegar lá. Olha que honra isso. A primeira vez que um festival de cinema teve uma apresentação longa de música, e não foi assim que ela foi lá e cantou a música que estava concorrendo, né, como a Madonna fez no Oscar, né, como a Lady Gaga fez no Oscar. Não, teve uma sessão exclusiva no Festival de Berlim, né? Isso, se não me engano, foi em 2019, né? Teve uma sessão, aliás, 2018, teve uma sessão exclusiva de apresentação de show, né? De mais de 1 hora, da Linda Quebrada, e tudo legendado em alemão. Ela cantando em português, e tudo legendado em alemão, para que eles entendessem, porque é a potência da música delas. Agora, a gente está falando de uma fulana que não tem nem 30 anos de idade, que nasceu na favela. É uma favelada preta, travesti.
Então, quanto é que uma favelada preta travesti poderia ser tão autoral assim, nesse mundo digital que a gente está vivendo nesse século XXI? Então, esse é um exemplo de consumo autoral e de como a Linda Quebrada também virou queridinha de muitas marcas, né? Virou estrela da campanha da Absolute, né? Fez ação para Avon, porque são marcas que traduzem aquela verdade, que buscam essa verdade, que está lá na Linda Quebrada. Então, Frente ao consumidor, né? O consumidor autoral, ele está em todas as classes. Então, a gente vê o funk com a potência que ele tem, né? Uma parte do funk fala do empoderamento negro, do empoderamento feminino. Então, isso vem lá, né, da favela, isso vem lá das quebradas. Sim. Né? Não foi o Leblon que começou a criar, não foi Copacabana, princesinha do mar, que começou a compor músicas para o funk. Não tem nada a ver. Quem começou lá no funk foi a comunidade mesmo, o morro mesmo, foi o pessoal das quebradas. Então, o consumidor autoral, ele está em todas as classes, é muito potente. E daí, isso, de novo, dá um chacoalhão, né, nos gestores, em quem trabalha com branding. Então, eu vejo muita gente que trabalha com branding o tempo inteiro, viajando para Londres, viajando para Berlim, viajando para Tóquio, viajando para Dubai, viajando para Beijing, viajando para Nova York. Super legal, continue. Mas eu sempre pergunto, cara, você já foi lá na Itaquerão? Que é legal você dar uma olhada. Né? Você foi lá no Grajaú? Vai dar uma olhada no Grajaú. Você também foi no Campo Limpo? Você precisa ir para o Campo Limpo. Exatamente. Porque esse seu cardápio de viagens que privilegia só as metrópoles finas do mundo não está rolando. Tu tem que ir lá dar uma olhada no que está acontecendo no Tremembé, que daqui a pouco pode positivamente no mundo, e você está lá achando que o mundo é Nova York, né? Então, esse é o momento do consumo autoral, inclusive que as quebradas, que antes não tinham vozes e que hoje têm vozes. Aí, só para terminar, porque você falou aqui que isso tem a ver com a minha biografia. Tem muito a ver com a minha biografia, porque eu venho de uma família super baixa renda, né, onde eu sou um dos primeiros alfabetizados da família. A minha avó era totalmente analfabeta, a minha mãe só fez até o ensino que era o primário na época, né, o meu pai também, e morei em fundos de quintal até eu já estava trabalhando, né, já tinha lá meus 20 e tantos anos, e morava numa quebrada no fundo de quintal. E você sabe que um dia desses eu tive essa sensação, porque eu estava fazendo um estudo etnográfico, uma pesquisa lá no Itaquerão, né? E daí a minha vida foi assim, né? No período da manhã dei aula na SPM, né? Então saí, eu estava lá com o público de elite, a galera da elite, aí fui para uma reunião, né, na Brigadeiro Faria Lima, então o mundo da gestão. Aí depois dessa reunião eu fui para Itaquerão, aí estava lá com o povo da Quebrada, né, lá no Jardim União, perto de Itaquera, e depois, à noite, eu fui jantar na casa de uma amiga do Jardim Europa. Aí, quando eu cheguei na casa dela, e é uma amiga super legal, que trabalha com moda também, né, que é a Luciane Robic, do IB Moda. E daí, quando eu cheguei lá, eu falei assim, olha, hoje eu estou, né, totalmente fragmentado. Eu passei por várias emissoras durante o dia. Né? É praticamente uma grade de programação. E eu acho isso sensacional. Eu acho isso maravilhoso. É viver uma cultura. Se exercita para transitar entre grupos diferentes. Eu adoro isso. Então, eu acho uma delícia ir numa baladinha de gente rica e, de repente, né, tá lá também no baile funk da Vez da Quebrada. Eu me divirto. Não, Fábio, eu tenho duas coisas para falar antes de terminar. Se alguém quiser já fazer a pergunta, faz assim. Você me fez lembrar de uma questão que eu acho muito válida e eu, como fã, vou falar, porque assim, uma vez eu vi uma entrevista do Chico Buarque
que a jornalista falava para ele sobre, tentava provocá-lo sobre as músicas de agora, enfim, eu não vou lembrar exatamente, mas eu vou dar o conceito do visual da mensagem, que era assim, ele falou assim, querida, ele muito gentil, ele não falou querida, mas enfim, ele falou assim, olha só, quando a gente estava falando de bossa nova no Brasil, quando a gente estava falando da minha música surgindo com, né, não ele fazendo bossa nova, mas ele surgindo, ele falou assim, a gente só tinha o Rio de Janeiro como parâmetro de Brasil. Agora, a gente tem o Brasil inteiro para entender que a cultura não é só uma música. Então, assim, você tentar colocar uma cultura, alta cultura, valor na cultura, que é o bom, é só isso, ignorar, né, o Calypso, Wesley, sei lá. Isso é uma falta de sensibilidade, isso é uma falta de noção do que é Brasil. Então, assim, é isso, né? De qual Brasil estamos falando, né? E ele foi tão genial, ele foi tão generoso, ele foi tão maravilhoso. Eu falei assim, cara, é sobre isso. Não é o que eu faço que é melhor. É porque naquele momento eu só tinha Rio de Janeiro e São Paulo para a gente ter perspectiva. Agora a gente tem o Brasil inteiro para falar de cultura, né? E é um ponto que você falou, e acho que um cara que é genial, falando e dando todas as credenciais para todo mundo que faz música, que faz arte, que faz cultura. E tem uma coisa que, assim, eu compartilho um pouco da trajetória que você também tem, assim, eu construí uma trajetória, mas eu sempre falo para todo mundo, eu tenho um estereótipo mais aceitável, né? Uma branca, de olho verde, né? Então, assim, as pessoas, elas tendem a aceitar. Então, acho que, assim, quando eu falo que eu tive que ser bolsista, eu fui bolsista, eu trabalhei como recepcionista, mas, assim, é diferente de uma mulher negra se fazendo no mundo da moda que é tão elitista, né? Se fazendo na academia, se fazendo... assim, mas eu sei que esse privilégio que eu não queria ter, né? Eu acho que não é certo a gente ter privilégios, acho que todo mundo teria que ser igual, mas a gente não parte disso. E daí eu compreendo, porque quando você trabalha com luxo, mas você entende de onde você veio, você compreende quantos públicos tem nessa jornada, né? É muito louco isso. É muito louco. Um brinde ao Chico Buarque, porque eu vi essa entrevista, é uma entrevista inesquecível, que ele faz uma celebração a tudo o que uma dominação cultural, uma elitização cultural abomina. Então é sensacional, porque quando o Chico foi perguntado, né, qual é o momento da música atual, o que você acha, ele fala, maravilhoso! Tem sertanejo universitário, tem funk, tem rap. Música é isso, é diversidade, são vários hits, sensacional. E isso me lembrou também de uma entrevista que eu vi trocentos anos, né? Trocentos anos forma de dizer, mas tem pelo menos uns 10 anos, porque o pessoal esquece, o Gilberto Gil, ele foi o primeiro que, quando começou o streaming, o Napster ainda, o Gilberto Gil disponibilizou todas as músicas gratuitas para fazer download. Todas. A discografia dele completa estava de grátis. E ele foi mega criticado na época. E daí, numa entrevista no programa, quando ainda tinha o cara a cara na Marília Gabriela, a Marília Gabriela perguntou para ele, você disponibilizou suas músicas de grátis na internet? Ele Aí ele falou, você não acha que isso ofende as outras pessoas? Ele falou, não, isso é uma coisa só minha mesmo, para a música circular, para todo mundo ouvir minha música, que eu preciso de mais público, é que eu preciso. Né? As pessoas não precisam da minha música, sou eu que preciso delas, então eu estou dando de graça. Aí ela falou, você não acha que isso prejudica quem vende a música? Ele falou, então, quem quer vender, que não disponibilize de graça. Cada uma sua. Eu estou deixando a minha de graça. O sujeito quer cobrar, cobre! Não tem nenhum problema, é o público dele. Agora, eu preciso de mais gente, então estou dando de graça. É verdade. Maravilhoso, né? E tem tudo a ver com o Chico, né? Anos depois, falando, né, celebrando funk, celebrando todos esses ritmos. Aí, tem até uma pergunta aqui, que foi da Ana Paula, que ela falou assim, olha, mas não são todas as pessoas que têm essa habilidade para transitar. Pois é, então é legal a gente saber que numa era pós-Covid,
essas pessoas talvez tenham que ficar desempregadas, né? Não é que elas tenham, mas elas vão sofrer mais. Porque o Covid, essa era Covid, nos ensina isso. A gente tem que transitar em tudo. Então, quem está lá no hospital, né? Quem está lá no SUS, atendendo hoje aos pacientes de Covid, não dá para esse médico virar e falar, ó, só vou atender os ricos, tá? Esse povo pobre do funk eu não vou atender, não. Na hora da gente decidir, por que todos nós estamos confinados? Porque nós estamos transitando no coletivo. A gente está confinado para a gente conseguir, né, como país, deixar leitos suficientes, né, para quando chegar aquela demanda. Então, se não, eu estaria assim, olha, se tem dinheiro, então você paga, você vai proteger. Se era um funkeiro, não é sobre dinheiro mais, né? Não é mais sobre dinheiro, não é mais sobre o estilo de cada um, é sobre todo mundo. Então, eu me inspiro muito na medicina, né? Nunca tive vontade de ser médico e nem estaria para isso. Mas eu me inspiro muito no modelo do médico, porque o modelo do médico, o modelo mental olha, eu tenho que salvar vidas. Então, não está em discussão se é a vida de um rico, se é a vida de um pobre, se é a vida de alguém que tem 70 anos ou se é a vida de alguém que tem 5 anos de idade. É salvar vidas. Vida é vida. Então, a gente na moda é a mesma coisa, né? A gente veste vidas, né? Esse é o consumo autoral. As vidas, elas são autores. Aí, claro, cada marca vai gerar uma identidade, vai entregar uma verdade para determinado público, né? Público. Isso, com certeza, que já é a gestão da marca. Mas aí esse gestor, ele vai ser muito mais criativo se ele transitar. Aí eu vou fazer a provocação, né, do Basquiat. Quem era que dava chance para o Basquiat? Preto, né? Seria aqui para nós no Brasil um favelado, um cara da rua. Ele era homeless. Ele não tinha onde morar, né? E quando ele conseguiu onde morar, era um cortiço, ele era um baita no corticeiro, né? Só que daí teve muita gente que olhou para o Basquiat, as pessoas que transitavam, né? A Madonna foi amiguinha do Basquiat, eu sempre falo, a Madonna, ela transita. Ela foi a Madonna sempre antes de tudo, né? Claro, claro. Ela foi lá no Harlem, né, se inspirar para o Vogue, que agora está completando 30 anos. Então, a Madonna, ela foi pessoalmente num botequinho, uma boate decadente de bicha travesti preta do Harlem, e ela foi lá. O que ela saiu de lá? Saiu com o Vogue, né? Então, será que a gente está, né, não está muito normatizado, não está muito igualzinho? Se todo mundo for para Nova York, se for todo mundo para Londres, aí que eu faço a provocação. Vamos para a quebrada, que daí a gente vai conseguir, né, ser muito mais transgressor. É isso aí, Fábio. Fábio, eu agradeço imensamente. Espero muito ser sua aluna no ano que vem no mestrado da SPM. Oba! Convido todo mundo. Eu fico boicotando, eu já falei para todo mundo, eu fico me boicotando ao mestrado, mas assim, acho que tem tudo a ver, acho que a gente tem muita coisa para fazer. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Eu fico muito satisfeita de poder levar um pouquinho do que você dá na aula da SPM para essas pessoas que às vezes não podem estar. E se você tiver curso online, livro, palestra, conta com a gente para divulgar. Eu falo para todo mundo, enfim, sigam o Fábio. Se você tiver alguma coisa já em mente, assim, data, já fala aqui para a gente já se cadastrar, enfim, mas assim, é de uma extrema importância esse diálogo, o refletir, né? A gente não tem as respostas, a gente não é dono da verdade. A reflexão não é reprodução de conhecimento, é produção de conhecimento, é produção de reflexão. Acho que isso que é extremamente importante. Somos seres pensantes, temos que refletir, temos que ter tempo para digerir. E é tudo isso aí, né? Nossa, que honra ter você aqui, que honra, que honra, que honra. Espero te encontrar mais vezes, eu espero que todo mundo tenha gostado. Se alguém tiver mais coisas para perguntar, perguntem para o Fábio, que ele é uma pessoa super acessível.
ele dá vários cursos, ele tá aí, faz palestras e dá mentoria para as empresas, consultorias, enfim. Obrigada, Fábio, de verdade. Eu tô, assim, já saio daqui da sexta-feira muito melhor, assim, de verdade. Eu que agradeço muito, super agradeço, né, pelo convite. A honra é toda minha. Eu vou ficar ainda mais honrado quando você estiver lá no mestrado do comportamento do consumidor como minha orientanda. Eu quero muito. Que você não queira, mas vai ser assim obrigatório. Na hora que eu quero lá na seleção, eu já vou falar, gente, é orientanda minha, ninguém mexe, hein? Quero muito. Aqui alarde com a minha orientanda, que a gente já está com a tese quase pronta. Então não venha ter o saco, não. Olha, logo mais, eu vou lançar alguns cursos online. Né? Então, vão ser cursos bem acessíveis. Né? Provavelmente eles vão estar no ar em julho. Um deles é de tendências e de insights, né? Vai ser online. E o outro, olha o título, de Chica da Silva a Chanel. Gênero, raça e consumo. Então, vai ser um curso que eu vou misturar a biografia da nossa Chica da Silva, nossa escrava preta, que mandou em Diamantina, foi a rainha de Diamantina. E o que Chica da Silva tem a ver com a Chanel e o que a Chanel tem a ver com a Chica da Silva. Eu vou fazer um spoiler. Vamos descobrir. Eu sempre brinco que a Chanel foi reencarnação da Chica da Silva. A Chica da Silva estava aqui no século XVII, no Brasil. Aí, né, séculos depois, ela renasceu no formato Chanel, em Paris. Em julho serão os dois? Ou como é que vai ser? Conta isso, porque agora eu já tô querendo, tipo... Vai ser em julho os dois ou vai ser... Começa em julho? Primeiro vai ser o de Tendências Insights. Tendência. E daí, logo depois, em seguida, o de Chica da Silva Chanel, Gênero, Raça e Consumo. Gente, vamos anotar e me fala, Fábio, que eu vou divulgar com o maior prazer em tudo que eu puder. E muito obrigada, fica bem e brilha e vamos passar dessa daqui, vamos tentar ficar melhor, assim, eu sei que não vamos ser iguais, mas que a gente consiga ser um pouquinho melhor, tá bom? Beijos para todos, um ótimo final de semana. Vamos sextar, aqui em casa. Vamos sextar. Obrigada, Fábio, pela atenção. Eu vou salvar a live aqui, tá bom? Beijo, gente. Beijo. Tchau.